Então, esse é um vídeo para dar uma ideia mais ou menos de como a gente pode entender ou se posicionar com relação às perguntas para o tarô. Eu fiquei de deixar esse vídeo gravado para dar uma ajuda, para dar um rumo para quem não sabe como ou o que perguntar. Então, algumas dicas vão por aqui. Isso já teve nos meus stories há um tempinho atrás e, bom, como fica tudo compartimentado, não deu para deixar salvo. Mas a ideia geral é o seguinte. Primeiro, como perguntar? Ok, tem inúmeras formas. Mas mais importante do que o como perguntar é por que perguntar. Para que perguntar? Por que você quer saber a pergunta que tem em mente? Para que você vai usar a resposta? Isso é um ponto importante, porque isso tem uma responsabilidade muito grande para você mesmo, ou para você mesma. De o que eu vou fazer com essa informação que está vindo até mim através desse instrumento que é o tarô. É um ponto importante a se considerar, então pensa bastante a respeito disso. E aí vão algumas dicas. Por exemplo, uma coisa que eu observo é que muita gente pergunta: será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? E eu confesso que eu já fui muito uma dessas pessoas. Volta e meia eu me pego me perguntando o que eu devo fazer diante de alguma situação. E bom, o caminho é meu, a escolha é minha. E geralmente a resposta do tarô para as perguntas desse tipo são essa também. O que eu devo fazer? A resposta geralmente vem: você deve fazer o que você escolher. Então, assim, a sua escolha é o mais importante nesse momento. Esse é um ponto muito importante, porque a decisão não é do tarô, a decisão é sua. O que pode ajudar? Quando você está em dúvida entre duas situações, você pode perguntar qual delas será melhor para mim. E aí existe um tipo de jogo especial para mostrar os desdobramentos de um caminho e os desdobramentos do outro caminho. Esse é um ponto que ajuda muito. A outra questão é: como vai me ser útil a informação do eu devo fazer aquilo? Será que não é melhor mudar o foco da pergunta? Será que não é melhor perguntar como eu devo me portar diante dessa situação se acontecer isso? Você vê que a pergunta foi basicamente a mesma, só que você mostrou um caminho. Você disse: eu quero fazer isso. Como eu devo lidar se eu fizer isso? Você deixou de ser assim o sujeito passivo na história e se tornou o sujeito ativo. Isso, para quem lembra de português, eu tive que desenterrar lá do ensino do primeiro grau. Olha, nem chama mais primeiro grau, agora é ensino fundamental, mas enfim, é por aí. Esse é um ponto. Como me portar diante desse acontecimento sugerido, né? E outra possibilidade: vai me fazer bem? Vai ser útil para mim? E aí entra uma questão importante também que deve ser considerada. O vai me fazer bem é relativo pelo seguinte: porque tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, mesmo aquilo que a gente acha que é uma desgraça danada. Em algum ponto aquilo vai trazer um aprendizado para a gente. Então, assim, isso vai me fazer bem ou vai ser o que eu espero? Porque assim, se você pretende fazer alguma coisa, você tem uma ideia do que vai acontecer mais para frente, ou de uma das possibilidades de desdobramento. Então, assim, perguntar: será que vai ser como eu imagino? Aí você vê que o foco já está na resposta e deixou de ser diz aí para mim se eu tenho que fazer isso ou não, porque é uma situação completamente diferente. Então, ok, a parte do devo anula, porque não funciona muito bem, não. Agora, uma outra questão que bate muito, assim, eu vejo que a maioria das coisas que perguntam na caixinha, quando eu abro a caixinha de perguntas, a maioria das questões é com relação a sentimentos. A pessoa tal sente a mesma coisa por mim? O que a pessoa tal pensa de mim? Ou a pessoa gosta de mim? A pessoa está apaixonada por mim? Bom, é meio preocupante isso, porque assim, tem uma questão importante. A primeira pessoa que tem que gostar de você,
isso é um clichê, mas é verdade, a primeira pessoa tem que ser você mesmo, ou você mesma. Então não adianta perguntar se fulano vai gostar, porque na verdade você está querendo só a aprovação. Ou está querendo de novo a questão do devo me relacionar com fulano, dizendo que o tarô te diga, querendo que o tarô te diga exatamente por onde você vai. Bom, isso é uma coisa meio perigosa, não é muito aconselhável não. Porque, por exemplo, fulano gosta de mim, ou fulana gosta de mim, e aí a resposta vem, gosta. Você vai lá cheio de empolgação e se declara para fulano. E a fulano fala, bom, eu gosto de você, mas como amigo. É um gostar também. Então olha como a pergunta tem que ser bem objetiva. Isso é uma coisa que vai ser dita mais para frente. Bem objetiva. Então o que pode... como eu posso reformular essa pergunta? Como eu posso lidar com o sentimento que tenho por fulano? Ou que fulano ou fulana tem por mim? Você vê que já é o foco em você. Deixou de ser fulano. Até porque tarô não é bom para fofocar, não, gente. Querer ficar sabendo da vida dos outros traz um certo karminha pra gente, sabe? Porque nós mal somos responsáveis pelos nossos atos. Quer dizer, nós mal nos responsabilizamos, porque responsáveis por eles nós somos sempre. Então, assim, nós mal queremos assumir essa responsabilidade pelo que a gente faz. E ainda fica tentando botar na nossa conta coisa que é dos outros. Então, assim, deixa a vida do fulano com fulano. Quer saber se gosta de você? Vai lá e pergunta. Dá medo? Dá, claro. A gente está aqui para aprender a viver sem medo. Então, é triste, mas é verdade. Mas, assim, a pessoa gosta como de você? Isso é uma pergunta também a se considerar. Vale a pena perguntar isso? Ou outro exemplo, meu relacionamento é para sempre? Cara, a resposta do tarô, ela é assim, baseada no hoje, no agora. Então, se eu puxo uma carta e a interpretação te diz isso, significa, se você fizer tudo o que vem fazendo até agora, do jeito que as coisas estão agora, se a outra pessoa não mudar o posicionamento dela, o sentimento dela, então sim, vai acontecer isso. Mas você vê como tudo pode mudar o tempo todo. Então qualquer atitude nossa cria uma série de circunstâncias que podem mudar o futuro. Então cuidado com isso. Porque esse pra sempre... já tem aquela música, né, do pra sempre sempre acaba. Pois é, não necessariamente, mas enfim, não é o foco do relacionamento. O relacionamento tem o Vinícius de Moraes resumiu isso muito bem, que seja eterno enquanto dure. Então significa que ele estava sendo triste, dizendo que vai terminar um dia. Bom, não dá para saber. A gente não sabe, a gente não tem essa capacidade de prever se algo vai durar para a vida inteira ou se vai terminar daqui a 2 horas, 2 semanas, 2 meses. Então, faz a sua parte para que dure. Isso é um exemplo. Mas, ou em vez de perguntar esse tipo de coisa, pergunta, por exemplo, como eu posso lidar com esse relacionamento ou como eu posso fazer dele o melhor, ou dele o relacionamento, tá? Não é dele a pessoa. Como eu posso tirar o máximo de proveito e aprendizado possível dentro desse relacionamento? Parece fria, mas a resposta vem mais certeira. Não deixa de ser essa coisa meio fantasia, meio utopia e sabe Deus o que vai ser. Bom, então assim, pensa bem se vale a pena perguntar sobre os relacionamentos. Terceira questão. Tem muita gente que coloca nome e data para fazer a pergunta na caixinha. Cara, pra mim isso não precisa. Isso eu tô falando pra mim. Não estou falando do trabalho de outras pessoas que jogam cartas, jogam tarô, ou... Enfim, a conexão delas é do jeito que elas imaginam. Enfim. Como é que eu faço? Como é que funciona o tarô pra mim? Se
você me manda uma pergunta, eu vou ver o seu nome, vou ver o seu nome de usuário, vou ver a sua fotinho lá, a não ser, é claro, que você tenha posto outra coisa para representar o seu perfil, mas ainda assim você pensou naquela representação, enfim. Eu sei qual é a pergunta, você sabe qual é a pergunta. Então, a resposta que vier vai ser baseada naquela pergunta. E você vai ter a resposta daquela pergunta. Isso é conexão suficiente para mim. Por quê? Porque o tarô, para mim, funciona como um instrumento de leitura oracular, mas assim, eu não me conecto, eu não chamo entidades para trabalhar do meu lado. Claro, eu faço uma oração pedindo proteção, porque, né, isso a gente tem que fazer sempre, oração fica a dica. Mas eu não faço um chamado, entidades venham me ajudar para entender esse jogo. Conto com a ajuda? Provavelmente, mas assim, eu não tenho essa conexão direta, eu não ouço, não vejo, eles não falam através de mim no sentido de tomar conta da minha consciência para isso. Então, assim, não é um trabalho mediúnico, é um trabalho oracular, é um trabalho de esclarecimento. E esse trabalho oracular pode ser feito de diversas formas. O tarô é uma das formas. É diferente, por exemplo, passar os dados para fazer reiki, para pedir reiki. Porque o reiki funciona muito, aliás, funciona muito não, ele funciona com a energia direcionada. É diferente do tarô, porque o tarô não é necessariamente uma energia, é um instrumento de autoconhecimento, de terapêutico, divinatório também, muitas vezes, mas enfim. O reiki é uma canalização de energia para aquela pessoa em específica. Aí sim, você precisa de 2 dados dela, ou nome completo e endereço, ou nome completo e data de nascimento, ou se é conhecido de alguém, enfim, você direciona a energia para aquela pessoa, você está canalizando aquela energia para aquela pessoa. O que é o reiki? O reiki é uma técnica de canalização de energia que você absorve essa energia universal através da sua própria e direciona para outra pessoa. Através de imposição de mãos, correspondência, enfim. Uma série de fatores que vale a pena pesquisar, porque reiki é muito bom. Mas não é tarô. Então você vê como são coisas diferentes. Não precisa de nome e data de nascimento completo. De fato, não. Pelo menos quando for colocar para mim a pergunta, só coloca, não coloca seus dados não, acho que a gente já se expõe demais na internet para isso. E um conselho, aliás, 2 conselhos para finalizar. Um é, toda pergunta objetiva vai gerar uma resposta objetiva. Então, isso é um ponto muito importante, dele se desdobra o próximo conselho, que é o seguinte: quando eu coloco lá na caixinha, faça aqui a sua pergunta ou peça um conselho. O que acontece com o conselho? O conselho é genérico, é óbvio, porque se você não está fazendo uma pergunta objetiva, querendo uma resposta para aquilo, ele vai te dar uma resposta também genérica, como é o conselho. O conselho pensa no seguinte: aqui no Rio de Janeiro, você está aqui e diz, quero ir para o centro. E aí o tarô, como um GPS, digamos assim, vai te perguntar, tá, ok, tem milhares de centros no Rio de Janeiro, que centro você quer? Você quer centro espírita, você quer centro de Umbanda, você quer centro educacional ou você quer o centro da cidade? Então você vê como é bom direcionar para que centro você vai perguntar. Então assim, conselho, para que área da sua vida? Já ajuda. Então, ok, quero pro centro da cidade. O centro da cidade é grande, muita coisa acontece ali. Então, ainda que você direcione para uma área da sua vida, como o centro da cidade, por que a pergunta é melhor nesse caso? Porque você diz exatamente para que rua, para que número você vai. Metaforicamente falando, é claro. Então, assim, você mostra para onde você quer ir. E aí a resposta vai ser, traça essa rota que você chega lá. Isso é um paralelo importante para entender. Então, assim, essas são as dicas. Espero que vocês curtam e vê o que vai perguntar na caixinha, tá? Valeu!